Com a nossa nova série sobre sobrevivencialismo e vida no campo, eu decidi resgatar um projeto antigo, que é comentar um livro. Eu vou ler o livro para vocês, praticamente todo, e vou tecer comentários enquanto leio. E o título do livro se chama Na Natureza Selvagem. Foi um livro que influenciou muito a minha juventude. Através desse livro eu conheci Henry David Thoreau, um anarco-primitivista, abolicionista e transcendentalista, que residiu durante certo tempo nas cercanias do Lago Walden. E Thoreau, creio eu, se tornou mais conhecido entre a população mais jovem devido ao fato de ser um homem por quem Chris McCandless, personagem principal do livro Na Natureza Selvagem, tinha grande admiração. Eu vou começar então lendo a nota do autor do livro, em que ele fala um pouco sobre datas, sobre sua opinião, que, como ele já mesmo diz, não será uma biografia imparcial, e à medida que nós formos lendo, nós também comentaremos pontos importantes. Claro, assim como o autor, eu também não tentarei comentar nada aqui, me abstendo da minha cosmovisão. Ao contrário, essa será uma leitura na qual eu exporei as minhas opiniões pessoais e farei também, assim como o autor, reflexões que remetem à minha juventude, quando Chris McCandless era, na verdade, o meu maior ídolo. Em abril de 1992, um jovem de uma família abastada da costa leste dos Estados Unidos foi de carona até o Alasca e adentrou sozinho a região selvagem e desabitada ao norte do Monte McKinley. Vale dizer, a título apenas de curiosidade, que o Monte McKinley agora se chama Monte Denali. É a montanha mais alta na América do Norte, com um cume que chega a 6.190 metros acima do nível do mar. 4 meses depois desta verdadeira jornada, que fascinou milhões de pessoas ao redor do mundo, o corpo de Chris McCandless foi encontrado já decomposto por um grupo de caçadores de alce. E pouco após a descoberta do cadáver, o editor da revista Outside pediu ao autor uma reportagem sobre as circunstâncias enigmáticas da morte do rapaz. Ao longo da leitura desse livro, nós perceberemos de maneira inequívoca que essas circunstâncias não foram tão enigmáticas assim, e que essa caminhada de McCandless, embora fosse uma aventura que certamente lhe agregasse grande valor espiritual, era uma caminhada para a morte. O autor diz: "Fiquei sabendo que ele crescera em um subúrbio rico de Washington, D.C., onde fora excelente aluno e atleta de elite." Notamos aqui que McCandless, então, embora fosse imprudente em alguns aspectos, muito idealista, algo típico da juventude, ele sabia o equilíbrio entre corpo e mente. Era um aluno que se formou com distinção na Universidade de Emory e era também um praticante de calistenia. É comum vermos posts que inundam o Instagram, dizendo que você deve manter o seu corpo selvagem e a sua mente civilizada. E eu acho isso bastante interessante, que me remete um pouco à filosofia do cinismo, que nós poderemos deixar para abordar em um momento mais oportuno. Certa vez comentei no meu Instagram pessoal, um Viking em Solitude, sigam lá caso vocês ainda não acompanhem o nosso trabalho alternativo, que a desistência abre um mundo de possibilidades. Contrário àquela crença que nós devemos perseverar a todo custo, eu acredito que o caminho do meio ao qual se refere o budismo é, na verdade, o caminho correto do homem sensato e prudente, saber persistir quando vale a pena e quando não vale desistir, sem vergonha disso, e aproveitar as oportunidades que aparecerão aos milhares quando o indivíduo decide mudar de vida. E foi isso que Chris McCandless fez. Mudou de nome, doou os $24 mil que tinha de poupança a uma instituição de caridade, abandonou seu carro e a maioria de seus pertences, além de ter queimado todo o dinheiro que tinha na carteira. Eu confesso que eu faria diferente, A doação é de fato algo nobre, é o indivíduo que se envolve em serviços caridosos, de fato tem uma alma, Ou para quem não acredita nisso, uma mente e uma moralidade mais aquilatada, mas eu não abandonaria meu carro, meus pertences, tampouco queimaria o dinheiro, Eu doaria o dinheiro talvez para um morador de rua. Mas a gente tem que ver todo o contexto também, que ele tinha um ideal, como nós veremos aqui mais adiante, misturado com obstinação, idealismo tolstoiano e uma certa revolta à sociedade consumista. Pelo menos essa é a análise que eu faço. Então a queima do dinheiro tinha um propósito muito mais ideológico do que algo material.
Depois de ter inventado uma vida nova para si, ele se instalou na margem mais maltrapilha da nossa sociedade, perambulando pela América do Norte em busca de experiências cruas e transcendentes. Sua família não tinha ideia de onde estava ou que fim tivera até que os seus restos apareceram no Alasca. Essa parte é bastante interessante porque eu fiz algo similar na juventude. Pouco antes de ter sido internado à força em um sanatório, eu era um artesão, na tenra idade dos 14 anos, vaguei pelas ruas durante pouco tempo, experiência que foi interrompida com a internação, e eu também estava em busca de experiências muito cruas. Posteriormente, eu tive a oportunidade, conheci um grupo de peruanos viajantes. Um deles, com quem fiz grande amizade, me convidou para poder viajar com eles, ir até Lima, a capital do Peru, e eu confesso que eu não fui por medo, né? A gente acredita que essas experiências são verdadeiramente perigosas, né? Até mesmo o mochilão, do qual voltei recentemente, tem 3 ou 4 meses que interrompi meu mochilão, e hoje tenho 32 anos e digo que me arrependo profundamente de não ter tido essas experiências mais cedo, com mais vigor, com mais extroversão, que à medida que a gente vai envelhecendo, não sei se vocês se identificam, deixem sua opinião nos comentários. A tendência é que a gente comece a ser mais seletivo com as amizades, e hoje confesso que tenho muito pouco interesse em ter uma vida social agitada como já tive no passado, e gosto de viver a minha vida em solitude. Diz aqui também que sua família não tinha ideia de onde estava ou que fim tivera, até que seus restos apareceram no Alasca. Como nós veremos, ele tinha uma relação relativamente conturbada com a sua família, algo que muitos jovens se identificam, né? Principalmente com o espírito do jovem indomável, rebelde. Não colocando isso de modo pejorativo, que eu acho que há aquela rebeldia sem causa, o jovem rebelde que quer mudar o mundo, mas não arruma nem mesmo a própria cama, algo perigoso de se fazer, como diz Jordan Peterson, mas também existe aquela revolta que tem a intenção de se livrar dos grilhões que nos acorrentam na nossa sociedade, quebrar paradigmas, quebrar conformismos, e essa revolta eu particularmente considero um atributo que aquilata a personalidade de um homem, né? Como a gente bem sabe, para onde vai a massa, dirige-se para o lado contrário. E o autor diz: perseguiam-me as lembranças do detalhe da morte por inanição do rapaz e certas semelhanças vagas entre acontecimentos da minha vida e da vida de Christopher. Disposto a não me afastar de McCandless, passei mais de um ano refazendo a trilha espiralada que conduziu à sua morte na taiga do Alasca, caçando os detalhes de sua peregrinação com um interesse que beirava a obsessão. Novamente me identifico, li esse livro inúmeras vezes, tanto em português quanto em inglês, e quando trabalhava em uma escola, né, como professor, conheci uma mulher que era professora de inglês também, e ela foi até Fairbanks, e lá comprou um exemplar em inglês, Por Onde Chris tinha passado, exemplar que até hoje guardo com imenso carinho, pois representou para mim algo muito importante, né? Ter um exemplar do livro Na Natureza Selvagem, vindo diretamente de Fairbanks, com notas da própria livraria, é algo que todo aficionado por essas vidas de aventura gostaria de ter. E aqui o autor faz um comentário verdadeiramente digno de nota. Ao tentar compreender McCandless, cheguei inevitavelmente a refletir sobre outros temas mais amplos. A atração que as regiões selvagens exercem sobre a imaginação americana, o fascínio que homens jovens com certo tipo de mentalidade sentem por atividades de alto risco, os laços altamente tensos que existem entre pais e filhos. Os resultados dessa investigação cheia de meandros é este livro. E todos esses temas aqui citados pelo autor, na verdade renderiam excelentes vídeos por si só, e podemos fazer isso em um momento também mais oportuno. Não tenho a pretensão, diz o autor, de ser um biógrafo imparcial. A estranha história de McCandless tocou-me pessoalmente de tal forma que tornou impossível de um relato desapaixonado da tragédia. E ele fala que tentou ao longo do livro minimizar sua presença, mas isso não foi de fato inteiramente possível. E eu gostei da análise do autor, que certamente é contrária à análise de outras pessoas, né, principalmente de pessoas que vivem no Alasca. E logo no início do livro a gente vê que McCandless não era, para muitos, um herói, mas simplesmente um jovem
que, em virtude de sua leviandade e de sua imprudência, acabou terminando a sua vida pesando apenas 30 quilos, perdido dentro de um ônibus que se tornou ponto turístico para muitos jovens que tinham mente similar à de McCandless, né? Uma mente insatisfeita com a sociedade, uma mente que queria se livrar do consumismo, uma mente guiada por um norte moral e uma moralidade muito afiada, né? Algo que me faz admirar McCandless cada vez mais. Já dizia Confúcio que é muito difícil você encontrar um homem que valoriza mais as virtudes da alma do que a beleza do corpo, e quando a gente encontra alguém que tem certa similaridade conosco, é impossível você não desenvolver uma grande empatia. E diz aqui, ele era um jovem veemente demais e possuía traços de idealismo obstinado que não combinavam facilmente com a existência moderna. Só nessa frase a gente consegue já iniciar a montagem do quebra-cabeça, que vai culminar na intrigante personalidade de Alexander Supertramp. Prosseguindo, cativado havia muito tempo pela leitura de Tolstói, admirava em particular como o grande romancista tinha abandonado uma vida de riqueza e privilégios para vagar entre os miseráveis. No afã de me desprender totalmente de todo tipo de materialismo e me devotar a um intenso minimalismo e a uma vida errante, eu tinha uma barraca, e eu colocava essa barraca em um bosque de eucalipto que ficava próximo à escola agrotécnica, em Minas Gerais. Na verdade, fazia inclusive parte dessa escola, mas não tinha muita movimentação nesse bosque, e eu considerava um local bastante tranquilo para dormir, ainda que fosse um pouco fora de mão, né? Era um pouco longe do centro, mas eu preferi levar minha barraca. Eu nunca gostei muito de me entregar às ruas da movimentação citadina, sempre considerei perigoso, né? A gente vê até casos de pessoas que ateiam fogo em moradores de rua simplesmente pelo prazer de ver um ser humano em chamas. A humanidade realmente é algo que nos deixa cada vez mais esmorecido e sem esperança, né? A maldade humana, eu acho que ela é prevalente e a bondade é a exceção e não o contrário. E não vou entrar em mérito se isso é algo construído ou biológico ou uma mistura de ambas as coisas, que foge um pouco do escopo deste vídeo. E então eu levantava, tomava meu banho num lagozinho que havia ali perto e saía para deixar uma ficha em um restaurante. Meio-dia eu deixava uma ficha e entregava um pote de sorvete para então, às 4 horas, o restaurante, que não poderia armazenar a comida para o dia seguinte e não queria desperdiçar alimento, com tantas pessoas passando fome, eles davam esse excedente da comida para nós. E a gente fazia uma fila ali fora. Tinha moradores de rua, artesãos de rua, hippies, né? Artesão de rua e hippie definitivamente não são a mesma coisa. E ali eu fiz igual a McCandless, tive experiências cruas e conheci pessoas que estavam à margem da sociedade. E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele é um outro tipo de Matrix. Você, por exemplo, não tem o respeito de artesãos de rua se você tiver com um Nike no pé, né? Ainda que você tenha ganhado aquele Nike de uma outra pessoa, ou seja ele um Nike falso, né? A gente nota que o preconceito e o julgamento que essas pessoas mais alternativas tentam escapar ao se ausentar da vida cotidiana e da sociedade mainstream, eles próprios criam uma outra Matrix, né? Será que existe algum lugar em que não há uma Matrix? Ou todo subgrupo é uma Matrix dentro de outra Matrix? Fica uma reflexão interessante, né? Prosseguindo, na faculdade, McCandless começou a imitar o ascetismo e o rigor moral de Tolstói a tal ponto que primeiro espantou, depois alarmou as pessoas que lhe eram próximas. Quando o rapaz se internou no mato do Alasca, não cultivava ilusões que estivesse entrando numa terra de leite e mel. Perigo, adversidade e despojamento tolstoiano era exatamente o que estava buscando, e foi o que encontrou em abundância. Novamente, um relato agora pessoal. Durante certo tempo, em grande parte influenciado por este livro, eu tentei viver tomando banho na calha, às vezes tentava cozinhar peixe dentro do bambu, tentava não usar luz, fiquei 6 meses sem luz. A minha atividade, como realmente sem internet o ócio e o fastio tende a nos consumir rapidamente, me devotava então basicamente à leitura, né? Gostava muito de ler em inglês naquela época, hábito que hoje perdi, confesso que tenho mantido menos contato com o idioma,
E tentei viver desse modo, né? Sempre usando uma lamparina a óleo para ler, tentando usar o mínimo de água possível. É um tipo de ascetismo extremo. E apesar de ainda gostar disso hoje, mais no sentido de me ver livre da sociedade consumista ou das garras do Estado, naquela época eu fazia por questões mais espirituais, algo que hoje eu não acredito tanto, né? Acredito ainda, claro, em valores, mas confesso que me considerei um pouco cético com o passar do tempo e não acredito tanto mais em questões de pós-vida e coisas afins. Foi uma experiência crua e muito agregadora, e eu recomendo a todos aqueles que gostariam de viver um estilo assim, que não tenham medo que hoje, com 32 anos, após ter feito mochilão, ter vivido sem luz, já ter morado na rua, eu digo que vale sim a pena, desde que você faça isso buscando uma nobreza espiritual e não vá se entregar ao hedonismo desenfreado que consome as sociedades ocidentais. A experiência crua te torna um ser humano mais mole, não no sentido pejorativo do termo, mas uma pessoa capaz de ver, né, a vida de um modo diferente, que eu acho que tem que haver o equilíbrio entre razão e emoção, sempre com a razão comandando 90% do nosso ser, né? Essa é a minha opinião pessoal. Prosseguindo. Contudo, durante a maior parte das 6 semanas de provação, McCandless saiu-se mais do que bem. Com efeito, se não fosse por 1 ou 2 erros aparentemente insignificantes, ele teria saído da floresta em agosto de 1992 de maneira tão anônima quanto nela entrar em abril. Em vez disso, seus erros inocentes acabaram sendo básicos e irreversíveis. Seu nome foi parar nas manchetes dos jornais sensacionalistas e para sua perplexa família restaram os cacos de um amor ardente e doloroso. Uma quantidade surpreendente de pessoas sentiu-se afetada pela história da vida e morte de Chris McCandless Supertramp. Nas semanas e meses posteriores à publicação do artigo na Outside, ele gerou mais cartas do que qualquer outra matéria já editada pela revista. Essa correspondência, como era de esperar, refletia pontos de vista muito divergentes. E agora eu gostaria que você, ouvinte, prestasse bastante atenção nesse trecho. Alguns leitores admiravam imensamente o rapaz por sua coragem e seus nobres ideais. Outros fulminavam que ele era um idiota, um pirado, um narcisista que morreu de arrogância e estupidez e que não merecia a atenção que a imprensa lhe dera. O que nós podemos comentar aqui é, primeiro, o relato de um homem que eu conheci em Ibitipoca. Ibitipoca é o lugar mais esplendoroso que eu já fui. É uma série de escarpas e alcantis pedregosos com uma água literalmente cor de Coca-Cola que serpenteia todas aquelas montanhas e que faz qualquer visitante ficar fascinado com aquele local. E lá conheci um senhor de olhos muito azuis, azuis como safira, e de cabelo grisalho, já com seus 70 anos, com a boca praticamente desprovida de dentes, e conheci esse senhor enquanto ele estava fora de um bar para acender um cigarro, né? Ele era um violinista e ganhava a vida aqui no Brasil tocando músicas. E ele falou que conhecia a história de Chris McCandless, conversamos em inglês, e sempre que eu conheço alguém do Alasca eu gosto de perguntar a respeito da opinião deles como nativos, habitantes locais, a respeito deste aventureiro. E ele confirmou o que diz nesse trecho, que para ele, Chris McCandless não passava de um idiota que perdeu a vida por bobagem e puro despreparo. Hoje eu tenho uma opinião mista. McCandless não é definitivamente o herói que foi para mim durante a minha juventude, mas também não o considero um homem idiota, porque ele tinha uma personalidade que me chama atenção e com quem até hoje eu aprendo, né? E a lição que podemos tirar disso, no âmbito do desenvolvimento pessoal, é que mesmo um homem que virou filme e virou livro e tem a admiração de pessoas das mais variadas nacionalidades, por muitos não passa de um imbecil. O que nós podemos concluir então? Que se você quiser agradar as pessoas, você nunca irá concretizar algo de valor na sua vida, porque o adágio já diz muito bem, é impossível agradar a gregos e troianos. Portanto, meus camaradas aqui do canal, corra atrás dos seus sonhos sem se importar com o que a sociedade irá pensar de suas atitudes. Finalizo então a nota do autor e no próximo vídeo prosseguiremos
com o audiolivro e comentários pessoais. Nós iremos criar uma playlist para facilitar a navegação dos nossos usuários aqui do canal.